Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre como montar uma carteira de ações para receber dividendos todos os meses. Como vocês sabem, ações não pagam dividendos todos os meses, assim como os fundos imobiliários, mas vocês vão ver que com uma estratégia simples, você pode montar uma carteira de ações focada em dividendos, escolhendo algumas ações que pagam dividendos com mais frequência. Mas antes de começar, eu só quero te dar dois avisos. O primeiro é para você deixar o curtir aqui embaixo, para o YouTube entender que você gosta de aprender mais sobre investimentos, ele passar a recomendar mais vídeos para você, e se inscreve aqui no canal ativando o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. O segundo aviso é que tá rolando a nossa Black Friday no Guia Prático OCD, que é um guia que eu mesmo, Lucas, montei, selecionando 20 aulas práticas e rápidas para você que tem algum objetivo específico e tá querendo fazer um investimento focando em algum objetivo, aquele dinheiro que você quer usar em algum momento. Por exemplo, você quer fazer uma viagem, você quer comprar um carro daqui 1, 2 anos, você quer juntar dinheiro para dar entrada em um apartamento. Vocês sabem que esse dinheiro você não vai colocar em ações, em fundos imobiliários, né? Só que nesse guia prático eu mostro para você quais são os investimentos que você tem que fazer para você cumprir esse objetivo, quanto que você tem que investir por mês, para você montar realmente uma estratégia focando em usar aquele dinheiro em algum momento. Então esse guia prático nessa Black, ele tá saindo de R$ 97 por R$ 47, e para você garantir esse guia com esse desconto é só você clicar no primeiro link aqui da descrição. Eu falei de 2 avisos, mas a gente tem 3. Lembrando que segunda-feira a gente também tem lives aqui no YouTube às 7h30 da noite, onde eu abordo vários assuntos que eu não abordo nos vídeos aqui semanalmente. Então anota aí, segunda-feira às 7h30 da noite. Então ações, como vocês já sabem, são diferentes de fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles têm aquela regra que eles precisam distribuir por lei 95% dos seus lucros aos seus cotistas. Então, todo mês, basicamente, bons fundos pagam ali os aluguéis mensalmente. Ações é diferente, porque você tem ações de empresas, que podem ser empresas de crescimento, que ela pega o lucro e reinveste nela mesmo para ela crescer e você ganha na valorização das ações. E existem ações que distribuem dividendos. Às vezes a empresa já é muito grande dentro do seu próprio mercado, então ao invés de ela pegar e investir na própria empresa para ela crescer, como ela é muito grande, ela distribui os seus lucros em formas de dividendos. A estratégia que eu vou mostrar nesse vídeo é bem simples. Você não precisa ser um mega investidor, você não precisa ser um mega analista para você aprender a montar uma carteira focada em dividendos. Basicamente, a gente vai pegar as ações que pagam dividendos com mais frequência e a gente vai distribuir dentro do calendário aí, dentro de 12 meses, para a gente identificar qual ação paga naquele mês, e a gente vai montar uma carteirinha aí com 5 ações. Você não precisa de muitas ações para você investir em ações de dividendos. Eu sei que tem muita gente que fala de você ter 15, 20, 25 ações para você montar uma boa carteira, mas na minha estratégia eu não penso dessa forma. Eu acredito que você pode concentrar o seu capital em boas empresas, e como a nossa carteira aqui está focada em dividendos, 5 ações já é o suficiente para você montar uma carteira e receber todos os meses. Um segmento que paga dividendos todos os meses é o segmento bancário. Então, se você pesquisar aí, você vai encontrar algumas ações como Itaú, Bradesco, Banestes, que são empresas que todo mês está pagando ali um pouquinho. Só que qual que é a lógica aqui? Não é você pegar todo o seu dinheiro e colocar somente em uma única ação. Você precisa diversificar para você não estar totalmente exposto a um único segmento. Imagina só, você tá com todo o seu dinheiro no setor bancário e acontece alguma crise, acontece alguma coisa no segmento, os bancos caem aí 30, 40, 60%. Se você investiu todo o seu dinheiro, mesmo focando em dividendos, mesmo focando em boas ações, mas ele tá todo concentrado em um único segmento, pode acontecer alguma coisa e você pegar todo o seu patrimônio. Por isso aqui a lógica é escolher boas empresas que pagam bons dividendos e também diversificar em segmentos. Então tem ali alguma coisa do setor bancário, alguma coisa do setor alimentício, do setor de saneamento, do setor de energia elétrica, enfim. Você pode diversificar aí como você quiser, mas eu vou mostrar para você aqui na prática. Como você pode encontrar essas informações que as empresas pagam dividendos, e aí você também pode usar esse material como estudo. Pra gente não pulverizar a nossa carteira aqui, ter todo o nosso dinheiro somente em um único segmento, mas a gente ainda assim se expor ao segmento bancário, uma ação que eu acho bastante interessante, tá? Não é nenhuma indicação, mas é uma forma de você se expor ao segmento bancário e também diversificar, são as ações da Itaúsa. A Itaúsa, como vocês estão vendo aqui, é uma holding que investe em várias empresas. Então, investindo em Itaúsa é uma forma de você já diversificar em vários segmentos. Como vocês estão vendo aqui, ó, a Itaúsa investe 37% em Itaú, um pouquinho em XP, um pouquinho em Alpargatas, Dexo, CCR, enfim, tem várias empresas aqui. E comprando as ações da Itaúsa, você já consegue diversificar em várias empresas. Hoje, uma ação da Itaúsa está saindo mais ou menos R$ 9,89. Teve uma valorização de mais de 18% nos últimos 12 meses e pagou um yield de 7,52% também no último ano. Como que a gente vai encontrar essa informação de quando a Itaúsa paga dividendos? Como eu disse para vocês, as ações elas não são igual aos fundos imobiliários, que você já pode esperar ali que basicamente todo dia 15 ou todo final de mês você vai receber os seus aluguéis. Ações são diferentes, depende do lucro da empresa e também da empresa, mas você consegue pegar essa informação olhando aqui a tabela de pagamento que a empresa já pagou e você consegue tirar uma média. Então a gente pode ver aqui que, por exemplo, ó, a Itaúsa, ela paga dividendos geralmente, ó, em janeiro, em dezembro,
ou até mesmo no mês 8. Se a gente olhar aqui, ó, por exemplo, ó, mês 7, mês 8, mês 11, mês 1 de novo. Se a gente olhar aqui em 2021, por exemplo, ó, mês 8, mês 10, mês 12, mês 1. Enfim, a gente consegue pegar uma média e uma base dos dividendos que ela já pagou e a gente consegue colocar assim numa tabela pra gente identificar quais são os meses que provavelmente ela pega. Então vou montar aqui pra vocês vão acompanhando aqui comigo, tá? Vamos colocar aqui então em janeiro, a gente tem as ações da Itaúsa, ela também frequentemente paga em março, em abril, paga em julho e também paga em setembro e outubro. Então vamos pegar um calendário aqui de 12 meses e a gente coloca essas ações, sabendo que a gente pode esperar um dividendo dessa empresa nesses meses. Uma outra empresa que a gente pode adicionar aqui na nossa lista de empresas que pagam dividendos é a Klabin, que é a maior produtora e exportadora de papel e celulose. Então sabe quando você compra alguma coisa e chega uma encomenda na sua casa, quando você vai no mercado, você coloca a sua compra numa caixa? A Klabin está envolvida em tudo isso que você faz porque ela é a maior exportadora de papel e celulose. Então tudo que envolve a embalagem, coisas de papelão, a Klabin tem um pezinho aí, por isso que ela é uma empresa gigantesca. Hoje uma ação da Klabin está saindo em média aí R$ 4,62, né? A KLBN4, existem outras ações também, mas essa aqui são as ações preferenciais. Teve uma valorização de mais de 3% nos últimos 12 meses e não está pagando yield tão grande, mas ela sempre está pagando dividendos. Pagou aqui 5,33. Então vamos fazer a mesma coisa para a gente entender quando mais ou menos a Klabin paga dividendos. Então aqui a gente pode ver que ela já pagou aqui no mês 2 em 2022, mês 5, mês 8 e mês 11. Então a gente pode ver aqui nos outros anos, ó, mês 2, mês 5, mês 8 e mês 11. E um pouquinho mais para trás também, ó, mês 2, mês 5, mês 8, mês 11, às vezes paga no mês 2 também. Então a gente vê uma frequência nos dividendos da Klabin nesses meses. Lembrando mais uma vez, tá, que ações é diferente de fundos imobiliários. Então a gente usa isso aqui como uma base, tá? Mas a gente nunca sabe quando exatamente a empresa vai pagar os dividendos. Mas vamos adicionar aqui então Klabin pagando em fevereiro, pagando em agosto e pagando em novembro. Uma outra empresa também que está sendo muito criticada ultimamente porque diminuiu consequentemente seus dividendos, mas é uma empresa que eu, Lucas, tenho em carteira e gosto bastante, é a Taesa. A Taesa é um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do país. A empresa é responsável pela construção, operação e manutenção de redes elétricas. Então, mesmo que você não conheça a Taesa, de alguma forma ela está presente em todas as regiões do país. Toda vez que você vê aí uma torre de transmissão de energia, você pode ter certeza que alguma dessas torres pertence à Taesa. Mesmo a Taesa sendo criticada ultimamente aí porque ela diminuiu seus dividendos, na minha opinião a Taesa não pode faltar numa boa carteira de dividendos. Uma ação custa em torno aí de R$ 36,10, subiu 3,79 nos últimos 12 meses e pagou um yield de 8,04. A Taesa também, ela é uma empresa de dividendos, a gente pode notar aqui que ela geralmente paga no mês 8, no mês 12, às vezes paga em janeiro, mas também ó, mês 8 e mês 12. A gente consegue ver essa frequência aqui dos dividendos em outros meses. Ela também paga às vezes aqui no mês 5 e também no mês 8. Então vamos colocar aqui na tabela alguns meses que a Taesa pagou esses dividendos com frequência. Então geralmente ela paga em maio, paga em agosto e também paga em dezembro. E assim a gente vai preenchendo o nosso calendário. Vocês viram que a gente não precisa de muitas empresas pagando ali, cada uma pagando um mês, porque algumas empresas pagam em vários meses e não em apenas um só. Então, uma outra ação que a gente pode colocar nessa carteira focada em dividendos é a ação da Sanepar, que por mais que eu não categorize essa ação como uma ação de dividendos, ela está sempre pagando ali os dividendos. A Sanepar é uma empresa de saneamento básico do estado do Paraná e eu acho interessante ter esse tipo de ação na carteira, porque quando a gente pensa em investimento, a gente pensa em colocar ações perenes, ou seja, ações que atuam em segmentos que, independente do que aconteça, o ser humano sempre vai precisar. E a Sanepar é uma empresa interessante, com números interessantes, até subiu bastante nos últimos dias, e ela é uma empresa focada no saneamento básico. Ela não é conhecida por altos dividendos, mas desde 2003 ela tá sempre ali pagando um pouquinho. Então, uma ação da Sanepar sai em média aí R$ 5,13 e como eu acabei de falar aqui para vocês, ela teve um salto de mais de 50%, mais precisamente falando aí 51,97% nos últimos 12 meses e pagou um yield pequenininho de 3,67. Mas analisando aqui, a gente pode ver que todo mês 6 a Sanepar ela tá pagando. Então, desde aí de 2003 ela paga dividendos aí geralmente no mês 6. Então vamos colocar aqui na nossa tabela mais uma ação daqui da Sanepar no mês de junho. Pra gente não ficar falando aqui só de empresas já conhecidas ou populares, vamos adicionar aqui na nossa carteira uma ação do agronegócio. A gente sabe que o agronegócio é responsável por quase
30% do PIB do nosso país. E eu gosto dessa ação, por mais que não seja uma ação assim muito comentada, é uma ação que ela não está muito dentro do radar dos investidores, mas a empresa Brasil Agro é uma empresa interessante, não é nenhuma indicação, tá? Mas é uma empresa que atua no setor do agronegócio, que atua na aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais focada na agropecuária. A Brasil Agro, a partir do momento que ela compra as propriedades, ela investe em infraestrutura e depois comercializa isso de várias formas. O código dessa ação é AGRO3. Hoje uma ação custa em torno aí de R$ 24,59. Teve uma valorização de quase 3% nos últimos 12 meses, mas pagou um yield de 13,06%. A Brasil Agro, geralmente, ela paga os dividendos aqui no mês 11, às vezes no mês 4 também, mas ela tá pagando dividendos desde 2014, então a gente consegue ver aqui uma recorrência, né? 2014, 2015, 16, 17, 18, ela sempre vem pagando seus dividendos. Então vamos adicionar aqui em novembro a ação da AGRO3. Como vocês podem ver aqui, a gente conseguiu preencher todo o calendário dos 12 meses apenas com 5 ações pagadoras de dividendos. Então vocês podem ver que tem algumas ações que elas pagam no mesmo mês, como por exemplo em agosto, Taesa e Klabin pagam dividendos, em novembro Agro3 e Klabin pagam dividendos, e dessa forma você não precisa pulverizar a sua carteira com muitas ações para você focar em dividendos. Você pode focar em boas empresas que pagam dividendos recorrentes. O que eu quero que vocês entendam aqui com esse vídeo? Aqui a gente tem ações do segmento bancário, investindo em Itaúsa, que já diversifica em várias empresas. A gente tem a Klabin, que foca na exportação de papel e celulose. A gente tem a Taesa, do setor de energia, a gente tem Sanepar, do setor de saneamento, a gente tem Agro3, do setor do agronegócio. Então a gente tem aqui 5 segmentos com 5 ações diferentes, e se a gente fosse montar uma carteirinha hoje com uma ação de cada uma dessas empresas, a gente teria um investimento de R$ 80,33. Olha só que bacana, com menos de R$ 100 você já consegue montar uma carteirinha de investimentos focada em dividendos e receber dividendos mensalmente. Como vocês viram, é bem simples e totalmente possível você montar uma carteira focada em dividendos, escolhendo boas ações com investimento muito pequeno. Só que agora eu quero saber de você. Você já investe em ações de dividendos? Quais são as ações que você tem aí na sua carteira? Deixa pra mim aqui nos comentários. E para você continuar aprendendo mais sobre investimentos, assista esses 2 vídeos que eu vou deixar aqui pra vocês. Lembrando que a nossa Black vai somente até dia 26. Então corre, o link tá aqui na descrição, que o guia prático tá de R$ 97 por R$ 47. Tamo junto, é só o começo. Valeu!